Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A paz do Senhor Jesus para você, sua casa, sua família. Hoje estamos no quarto dia desse propósito de 21 dias de secreto com Deus, de jejum, renúncia, oração, de intencionalidade com o Pai, amém? Então, nesse quarto dia já começa a se intensificar as batalhas espirituais e é sobre isso que eu vou conversar hoje com vocês. Porque quanto mais a gente avança no reino espiritual, quanto mais a gente avança no reino de Deus, mais resistência do inferno vai se levantar contra nós. Porém, entretanto, todavia, nós temos Jesus, nós temos o Senhor dos Exércitos, que é quem luta, quem guerreia por nós, amém? Então, o Senhor me deu uma palavra para compartilhar aqui com vocês em Gênesis capítulo 14, que é quando Abraão, ele socorre Ló. Tem ali a guerra dos 5 reis contra os 4 reis. Vocês vão ler tudinho aqui, tá? Gênesis capítulo 14. Tem essa guerra desses 5 reis contra esses 4 reis. E nisso, quem é que vai ganhar a batalha? Os 4 reis ali. Né? Foram 5 exércitos contra eles, mas não conseguiram vencer. E Ló estava ali no meio desse povo ali de Sodoma, de Gomorra, e alguém ficou sabendo que lá no meio da batalha dessa guerra ali dos 5 reis contra os 4 reis, Ló estava no meio e Abraão ficou sabendo. Nisso que Abraão ficou sabendo, Abraão se juntou ali com alguns homens que tinham aliança com ele. Então Abraão se juntou ali com esses aliados que ele tinha e chamou também 318 homens da terra dele ali, homens treinados, preparados, guerreiros, para ir lá e socorrer Ló, para guerrear contra esses exércitos que estavam vencendo e que tinham levado Ló e várias pessoas prisioneiras. Abraão foi com esses 318 homens e Deus deu estratégia, ele foi vencendo em grupos, aos poucos, e Abraão venceu todo aquele exército. E o interessante é que primeiro foram 5 exércitos contra esses 4, e esses 4 estavam vencendo, né, até que levaram Ló prisioneiro, e aí Abraão foi lá com 318 homens e venceu esses 4 exércitos que estavam ganhando. Ou seja, a palavra do Senhor vai falar constantemente que Deus é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele nos prepara para a batalha. Salmo 144 vai dizer que o Senhor, bendito é o Senhor que capacita as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. E nesse quarto dia de renúncia, de jejum, de oração, buscando a Deus, a batalha espiritual vai ser muito forte. E a gente precisa orar e vigiar, assim como a Bíblia nos ensina, porque a gente precisa estar ali em espírito de oração, conectados com o Espírito Santo de Deus, porque o inimigo vai usar de todas as formas, seta na nossa mente, para nos desanimar, para nos parar, para colocar ansiedade no nosso coração, para colocar depressão no nosso coração, na nossa vida. E esses são alguns sintomas que a gente precisa ficar atentas para isso. Porque é sintoma de batalha espiritual. Se você está se sentindo fraca, você nem está fazendo um jejum total, você está fazendo um jejum parcial, você renunciou a alguns alimentos dentro desse propósito e você está se sentindo fraca, a sua carne está gritando, querendo aquele alimento. Talvez você tirou café, tirou carne, tirou pão e você está ali naquela vontade. Parece que do nada aparece gente oferecendo para você logo aquele alimento que você tirou nesse propósito. É uma coisa assim, meu Deus. Ou então vai vir na sua mente assim, nossa, come só um pedacinho, não vai fazer mal nenhum, é só um pouquinho, Deus perdoa. Tem nada não. Vai vir essas sugestões na sua mente. Vai vir também os pensamentos involuntários, nos pensamentos intrusivos, né, que chama assim pensamento intrusivo, pensamento de morte, pensamento de fracasso, pensamento de desistência. Então, isso é batalha espiritual. E a gente precisa reparar também que quanto mais a gente avança, vai aparecer conflitos. Satanás, ele fica ali nos rodeando, como a Bíblia fala, que ele fica ao nosso derredor, procurando nos tragar, né? Procurando fazer o bote dele na nossa vida.
Então ele vai colocar desentendimento entre os casais. Do nada, assim, uma faísquinha sai uma briga, uma faísquinha sai uma palavra atravessada, sabe? E a gente precisa estar atentos a isso. E vai usar também os nossos filhos para ficar mais agitados, para ficar mais brigando uns com os outros. Isso também é sintoma de batalha espiritual. E batalha espiritual, gente, a gente precisa ficar atento, porque como que a gente vence a batalha espiritual? A palavra de Deus fala que a gente precisa resistir ao diabo. Mas a gente só consegue resistir ao diabo para ele fugir da gente quando a gente se submete a Deus. Quando a gente vai ali com o nosso coração quebrantado e contrito e nos colocando debaixo da poderosa mão de Deus. Como fala lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, a gente se submete a Deus, nos coloca nesse lugar de esconderijo debaixo das mãos de Deus. E resistir ao diabo, resistir às brechas, e não deixar brecha aberta, brecha de pecado, brecha de desentendimento, brecha de desânimo. E como que você vai vencer tudo isso, além da resistência? É usando as armas espirituais que o Senhor já nos deu, porque a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os espíritos e potestades que regem as regiões celestiais. Em Efésios 6,10 diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, a couraça da justiça e toda a armadura de Deus, que vai descrever ali. Mas antes da gente vestir a armadura de Deus, a gente precisa se fortalecer no Senhor, porque a nossa força vem dele. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então a gente admite para o Senhor: Deus, a gente é fraco mesmo, a gente é dependente mesmo do Senhor e a minha força vem do Senhor. A gente reconhece isso e se fortalece em Deus. E nos fortalecendo em Deus, a gente vai e veste. Senhor, eu visto agora capacete da salvação, a couraça da justiça, uso agora, Pai, o escudo da fé, uso, Pai, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, uso, Senhor, o cinto da justiça, que é a verdade, e digo não para toda mentira, e uso, Senhor, o sapato da prontidão, que leva o evangelho da paz. Amém? E aí a gente vai orando, se revestindo da palavra de Deus. E lá quando Jesus estava no deserto, sendo tentado por Satanás, numa batalha espiritual ali, Jesus e Satanás, Jesus, ele poderia ter fulminado Satanás ali como ele quisesse, porque Deus é poderoso. Só que Jesus, ele usou o quê? Ele usou a palavra de Deus, a própria palavra de Deus que a gente tem na nossa mão. O Senhor usou contra Satanás. Então ali ele estava nos ensinando que nós somos mais que vencedores em Cristo e que nós temos a palavra de Deus para vencer todo o mal, porque Jesus já nos deu autoridade para vencer toda a potestade, todo o inimigo. Amém? Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Então, a gente precisa orar, se revestir e orar com autoridade, tomar posse dessa autoridade que Jesus já nos deu. Muitas vezes a gente está em guerra, em batalha espiritual, e a gente fica apanhando porque a gente não usa as estratégias que o Senhor já nos deu. Assim como Deus deu estratégia para Abraão, assim como Deus deu estratégia para Davi, quando Davi foi derrotar Golias. Gente, olha o tamanho de Davi. Olha o tamanho de Davi. Davi, ele se despiu lá da armadura de Saul. Ele falou: essa armadura aqui não combina comigo, não vai adiantar nada. Mas Davi se revestiu da armadura de Deus. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos e ele venceu Golias. Não do jeito que os homens queriam, não do jeito que os homens imaginavam, mas do jeito de Deus, do jeito da estratégia que o Senhor colocou para ele vencer.
Então ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E nós vamos em nome de Jesus, porque Jesus já nos deu toda a autoridade. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós podemos sim vencer todo o mal, porque Cristo já venceu por nós. Então, em nome de Jesus, nós oramos, nós repreendemos e nós expulsamos todo o mal. Amém? Às vezes a gente está numa guerra, na batalha ali espiritual, e a gente fica se vitimizando. E vitimização, espírito de vitimização, não é o espírito que Deus nos deu. Deus nos deu o espírito de coragem, de amor, de equilíbrio. O Espírito Santo nos capacita a orar corajosamente. Ele nos ensina a orar corajosamente. Então, abra sua boca dentro da sua casa, ora, declara, fala que você é filha de Deus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus e você vai vencer todo desânimo, toda confusão, toda a armadilha de Satanás vai cair por terra em nome de Jesus. A gente não pode orar assim como coitadinhos, assim, não, ô Senhor, cura, Deus, ô Pai, cura, ô Senhor, liberta, ô Pai, faz isso e aquilo, ô Senhor. Não, a gente toma posse daquilo que o Senhor já nos deu, sabe? A gente para de ficar choramingando e apanhando do diabo e a gente recupera tudo aquilo que o diabo rouba na nossa vida, porque o diabo, o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. E a gente faz o quê? Às vezes deixa, sabe? Fica assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não, a gente não aceita, a gente expulsa, a gente repreende em nome de Jesus. Não é na nossa força, não, é na força de Jesus. É no que ele já fez por nós. Então, ele já nos deu autoridade contra espíritos e potestades. E a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra as trevas. E nós vencemos em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. Por mais que a gente seja pequeno, por mais que a gente não se sinta capaz, não se sente capaz de fazer, mas nós vamos em nome de Jesus. Assim como Abraão foi com esses 318 homens, a gente lembra também lá de Gideão e os 300. Uma história que ficou tão famosa depois, já fizeram um filme, né, sobre isso, inspirado nessa história de Gideão e os 300, porque mesmo que o gigante seja, seja gigantesco, seja enorme, seja uma coisa assim impossível de derrotar, nada é difícil para Deus, nada é impossível para o Senhor. Então, a gente vai não na nossa própria força, mas na força de Deus, de Jesus. E a gente precisa constantemente fechar as brechas, não dar brecha para o diabo, não dar brecha para o inimigo. Se tem pecado escondido, confessa. Se tem pecado encoberto, tira o que está encobrindo o pecado, coloca a amostra, sabe? Coloca a luz em cima, porque a luz de Cristo sara, cura. Procura ajuda, procura pessoas de confiança para você confessar, para orar junto com você, gente que ora, gente que tá junto, sabe? Assim como esses aliados de Abraão aqui foram lá na guerra junto com eles, sabe? Não fique sozinha. Não se isole, porque na batalha espiritual Satanás vai tentar colocar a gente contra Deus, vai tentar deturpar a nossa visão de quem Deus é. Vai tentar falar assim, não, Deus não me ama, Deus não me quer, eu tô passando por isso, por essa dificuldade, e Deus não me ajuda. Isso é mentira. E quando você vai se revestir da armadura de Deus, você vai se despir de toda mentira e você vai usar o cinto da verdade, porque faz parte da armadura de Deus. Então, qual é a verdade? É o que o inimigo está falando para mim? Ou é o que Deus fala para mim através da palavra de Deus? Então, assim como Jesus enfrentou Satanás, derrotou Satanás lá no deserto, através da palavra de Deus, resistiu ao inimigo, através da palavra de Deus, nós também resistiremos, nós também declararemos a palavra de Deus na nossa casa, na nossa vida. Às vezes a gente vai estar tão atribulado assim, sabe? Uma sensação de peso, de opressão, de angústia tão forte. Do nada, assim, você começa a se sentir fraca, angustiada, nervosa, irritada. Isso é batalha espiritual. Então você precisa ir correndo para o seu secreto, ir correndo para os pés do Senhor e falar, Senhor, me ajuda até a orar, porque as palavras não vêm, parece que é uma confusão na mente, mas nós repreendemos agora em nome de Jesus toda confusão na mente, agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda confusão, toda contenda, todo espírito de fracasso. Eu repreendo agora toda ansiedade, toda depressão. Eu repreendo agora, Pai, em nome de Jesus, todo o mal, em nome de Jesus. Que todo mal caia por terra agora, em nome de Jesus, da vida de cada pessoa que me ouve agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos, Senhor, todo mal. Repreendemos
todo espírito de fracasso. Repreendemos, Senhor, todo espírito de suicídio. Repreendemos, Senhor, todo espírito maligno, Senhor, que está segurando a vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, corta, Senhor, todo o laço do inferno, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. E sobre o jejum, às vezes parece que você não está conseguindo, não está tendo força para jejuar, mas fica firme, jejue mais, vai valer a pena passar por esse processo. É difícil? É. Não é fácil? Não, porque a nossa carne sempre vai militar contra o nosso espírito. Mas a gente pode se fortalecer em Deus, nos revestir da armadura do Pai e declarar a palavra de Deus. Deus fez tudo no mundo através da palavra dele. Deus fez tudo através da palavra. Então, ore a palavra de Deus. Abra os salmos, declare em voz alta, ore, tome posse de cada palavra, de cada promessa que Deus tem na palavra dele para cada um de nós. Amém? Fica firme nesse propósito, nessa campanha de secreto com o Senhor, em nome de Jesus, porque você é mais que vencedora em Cristo. Pai, eu te agradeço por mais um dia na tua presença, eu te agradeço por mais essa oportunidade, eu agradeço ao Senhor pela palavra do Senhor, eu te agradeço, Pai, porque nós já vencemos em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é Deus redentor, é Deus de provisão. Pai, em nome de Jesus, que tudo que tiver, Senhor, atrasando a provisão do Senhor na nossa vida, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que toda provisão, Senhor, chegue, Pai, a quem precisa, Senhor, a quem tem esperado no Senhor e pedido por essa resposta. Em nome de Jesus, que todo mal caia por terra. Em nome de Jesus, porque já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. E fica com Deus e até o próximo vídeo.